Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, somos gratos a Deus por esta rica e feliz oportunidade que o Senhor Ele nos concede de estarmos aqui na sua casa para juntos adorarmos e bendizermos o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É motivo de alegria, irmãos, saber de que Jesus, Ele não muda, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente continuará sendo a mesma pessoa. Jesus cura, irmãos. Jesus ainda faz conforme a sua palavra. Glória seja dada ao nome de Jesus. Meus irmãos, agradeço primeiramente a Deus e também ao nosso pastor pela confiança de nos termos escalado para trazermos uma rápida reflexão juntamente com toda a igreja do Senhor. Agradecemos também ao nosso presbítero Samuel Belo, por nos ter confiado esta oportunidade. Abra conosco, por favor, mais uma vez, em Marcos, capítulo de número 7, versículo de número... Vamos estar lendo apenas o versículo de número 37, já que a gente já leu todo o texto do 31 até o 37, só para recapitular, vamos ler apenas o versículo de número 37. Gostaria que após finalizar a leitura, os irmãos continuem com a Bíblia aberta em nome de Jesus. Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 37. E admirando-se sobremaneira, dizia: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Glória seja dada ao nome de Jesus. Meus irmãos, estamos diante de uma passagem bastante conhecida da palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, o evangelista Marcos. Ele foi o primeiro livro dos 4 evangelhos a ser escrito, e ele escreveu esse capítulo 7, especificamente o versículo de número 31, apenas ele narra esse episódio, e o texto vai nos dizer, irmãos, que no versículo 31, e ele tornara a sair dos territórios de Tiro de Sidom, e foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Interessante que Jesus, no versículo de número 24, ele cura, ali expulsa, na verdade, um demônio de uma menina, da filha da Sirofenícia, conforme você vê no versículo de número 24. E quando chega no versículo de número 31, a Bíblia nos diz que ele agora está voltando novamente para a Galileia, e o texto diz que ele toma uma rota um tanto diferente. Não era comum aqueles que viajavam para a Galileia ir por Decápolis. Decápolis era um ajuntamento de 10 cidades, e Jesus toma aquela direção e vai para aquele lugar. Mas nos diz a Bíblia que quando Jesus ele chega naquele lugar, a multidão vê que Jesus estava ali naquele lugar, e é trazido no meio daquela multidão um homem. O versículo de número 32 nos diz exatamente isso. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre eles. Interessante que a multidão chega diante de Jesus e diz: olha, Jesus, aqui está um homem que precisa da tua ajuda, do teu auxílio, e sabemos que tu podes fazer isso com ele, parafraseando o que aqueles homens vieram assim fazer. Mas o texto diz que quando aqueles homens traz aquele surdo diante de Jesus, eles pedem para que Jesus colocasse a mão sobre ele. E me chama a atenção o que Jesus faz. Enquanto eu estava pensando e meditando sobre esse texto, eu pude observar uma coisa: a intenção daqueles homens era boa, de trazer alguém que necessitava diante da presença de Jesus. Mas outro fato também que é interessante no texto é que eles pediram que Jesus fizesse da forma que eles estavam pedindo para que Jesus fizesse. Mas quando chega no versículo seguinte, acompanhem comigo, por favor, versículo de número 33, o texto diz que Jesus pega aquele homem e tira ele do meio da multidão. Ou seja, Jesus não dá ouvido ao que a multidão está pedindo para que ele o faça, e ele agora tira ele do meio da multidão para ter um particular com aquele homem. Glória seja dada ao nome de Jesus.
Interessante que essa atitude de Jesus de tirar aquele surdo do meio da multidão, era como se Jesus estivesse dizendo para ele: você precisou da multidão até aqui, daqui para frente agora é eu e você. Glória seja dada ao nome de Jesus. Ele precisava, irmãos, aprender algo da parte de Deus, e isso não poderia ser feito de forma nenhuma no meio da multidão, porque talvez a multidão não iria entender aquilo que Jesus queria na vida dele. Por isso que Jesus chama ele à parte. A Nova Tradução Internacional, ele diz uma coisa interessante, que ele diz que Jesus tirou ele quando chegou num lugar distante, longe da multidão. Aí Jesus começa a tratar com aquele homem. Quem pode dizer amém por isso? Glória seja dada ao nome de Jesus. Mas o que me chama a atenção, ainda no texto, é que para mim parece que aqueles homens queriam ensinar a Jesus como ele deveria fazer. O fato deles pedirem para Jesus colocar a mão e Jesus não atender, eu me lembrei de Romanos capítulo 11, e o versículo de número 34. Quem foi o seu conselheiro? Quem foi que primeiro deu a ele para que ele possa cobrar de volta aquilo que deu? Aí Paulo vai dizer: porque dele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Irmão, Jesus sabia o que estava fazendo. Não precisava a multidão chegar ali diante de Jesus e dizer o que ele tinha que fazer, até porque eu entendo que quando Jesus toma uma rota diferente, é porque Jesus sabia que alguém precisava dele lá. Ele sabia que existia um homem lá que ia ter um encontro com Jesus. Por isso que Jesus fez questão de pegar uma rota maior, por um lugar que não era costume dos judeus passar por ali. Se você for ver o contexto histórico, aquele lugar era um lugar hostil. Tiro e Sidom, da onde eles vieram, hoje é a atual Jordânia, até os dias atuais. Aquele povo não gosta dos judeus. E Jesus vai por aquele caminho ali, indo na contramão de tudo, só para ter um particular com aquele homem. Glória seja dada ao nome de Jesus. E o texto nos diz, irmãos, que quando Jesus, ele põe aquele homem à parte, o versículo vai dizer que Jesus, o versículo de número 33, ele vai dizer que Jesus, ele toma agora, faz duas atitudes em seguida. A primeira atitude, você pode acompanhar conosco aí, o texto nos diz que ele pôs o dedo nos ouvidos daquele homem, e em seguida ele cuspiu no dedo e colocou na boca daquele homem. Essa atitude de Jesus, ele estava dizendo àquele homem: eu conheço o teu problema, e eu vou resolver ele hoje. Essa foi a primeira resposta que Jesus estava dando a ele, quando Jesus toca no seu ouvido, sabendo que sabia o que tinha que fazer. Mas não somente isso, irmãos, sabemos que a Bíblia é um livro espiritual, que também Deus quer nos mostrar algo com essa atitude. Quando Jesus chama aquele homem para ter a esse particular com ele, a atitude de Jesus colocar o dedo nos ouvidos daquele homem, eu fiquei meditando e pensando nisso e me alegrando. Era um surdo, nunca tinha ouvido ninguém antes. Algumas traduções dizem que ele falava, era gago, pelo fato dele não ouvir, ele não sabia falar direito. Mas o texto diz que Jesus põe o dedo no ouvido dele. E eu fiquei pensando, ele nunca ouviu a mãe dele. Aquele homem nunca ouviu o seu pai lhe chamando. Só via alguém falar com ele por gestos. Glória seja dada ao nome de Jesus. E quando eu estava pensando nisso, eu disse que eu cheguei à conclusão do seguinte: aquele homem, ele teve um privilégio, que eu vou contar aqui, que eu e você talvez queria ter esse privilégio que esse homem teve. A primeira voz que esse homem vai escutar não é a voz da mãe, não é a voz do tio, não é a voz de nenhum amigo, é a voz do Todo-Poderoso bradando no ouvido dele. E quando Jesus chama ele à parte, irmãos, eu tive a impressão de que era como se Jesus quisesse que a voz de Jesus não fosse confundida com a voz da multidão. Jesus queria que a voz dele, a primeira voz que ele ouvisse, fosse a voz de Jesus.
Aleluia. Por isso que ele chama aquele homem à parte, longe da multidão. Jesus disse: eu vou te curar com essa atitude de botar o dedo no ouvido dele. E ainda mais, aleluia, sabemos que a Bíblia diz que a fé vem por onde, irmãos? A fé vem por onde? Pelo ouvir. Jesus sabia que era necessário que aquele homem ouvisse, mas primeiramente ouvisse a voz de Deus, entendesse quem era Deus, para que ele tivesse fé suficiente para ser um atalaia dele naquele lugar. Glória seja dada ao nome de Jesus. E quando chega no versículo seguinte, o versículo de número 33, além de Jesus colocar o dedo nos ouvidos dele, a Bíblia vai nos dizer que Jesus agora toca na sua boca, na sua língua. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Interessante que tanto a primeira como a segunda atitude que Jesus faz, não lhe dá a cura naquele primeiro momento. Jesus estava só indicando a ele o que ia fazer na vida dele. Mas o texto nos diz, irmãos, que quando Jesus toca na boca daquele homem, eu entendo que Jesus estava dizendo: eu vou colocar as palavras, as minhas palavras, na tua boca. Existe uma finalidade para que o Senhor chamou aquele homem à parte. E a gente vai ver no decorrer dos versículos que foi isso que aconteceu. Jesus queria que aquele homem anunciasse, falasse das grandezas de Deus. E para que ele entendesse isso, ele precisava ter esse particular. E no meio da multidão não dava para se fazer isso. Jesus tinha que chamar ele à parte. E uma coisa interessante é que quando Jesus chama aquele homem que toca na boca dele, eu fiquei imaginando que Jesus estava fazendo uma convocação para ele. Jesus estava chamando ele para ser embaixador dos céus. Assim como ele tem nos chamado, assim como ele chamou a mim e a você, como bem falou a nossa irmã Alaíde aqui, temos o privilégio de falar do amor de Jesus, irmãos. Temos o gozo inefável da salvação. E precisamos anunciar essa verdade nos confins da terra, nos quatro cantos desse mundo. A igreja não pode de forma nenhuma ficar calada, porque somos embaixadores de Cristo. E o embaixador, ele fala de um reino, ele fala a favor de um povo, ele fala a favor daquele lugar que alguém mandou ele ir lá para anunciar, para falar, para dizer toda a verdade acerca daquele lugar onde ele faz parte. O embaixador, uma coisa interessante, é que ele não mora no país de origem. Sabemos disso, que até hoje é assim. A embaixada do Brasil nos Estados Unidos, a pessoa que está lá nos Estados Unidos, não é dos Estados Unidos, ele é do Brasil, mas está lá como um representante para falar do seu país. E Jesus botou a igreja aqui na terra como representante do céu. Aleluia. E foi para isso que aquele homem Jesus chamou aquele homem, para ter um encontro com ele. Ele precisava entender isso. E o versículo de número 34, irmãos, vai dizer que Jesus faz uma coisa interessante. Imagine Jesus diante daquele homem, já tinha tocado no seu ouvido, já tinha tocado na sua boca, e agora Jesus olhando para ele, o texto diz que ele olha para o céu. Louvado seja o nome de Jesus. Era como se Jesus estivesse dizendo àquele homem: o que você fizer, aquilo que você for fazer, lembre que tudo provém de lá de cima. Eu estou colocando as minhas palavras da tua boca, eu estou te dando uma audição perfeita, mas lembra de onde está vindo lá de cima. Todo dom perfeito, irmãos, vem de lá, é de lá que vem. Com essa atitude, Jesus estava mostrando para ele que ele deveria depender unicamente de Deus. Aí o versículo vai dizer que Jesus, ele dá um brado na frente daquele homem. Depois que Jesus olha para cima, Jesus dá um brado e diz: Efatá, abre-te. Louvado seja o nome de Jesus. E o versículo de número 35 diz: e logo se abriram os ouvidos,
e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Você pode dizer amém por esse milagre? Você pode dizer amém por esse milagre? Talvez você não tenha entendido. Aquele homem que nunca falara, o texto diz que quando Jesus diz, abre-te, ele falou perfeitamente. Como se aquele homem tivesse falado já há anos. Aleluia. Mas o que me chama a atenção nesse versículo e nessa história é que o que Jesus fez aqui, talvez você possa até achar que foi um milagre simples, mas entenda uma coisa: no Antigo Testamento nunca se ouvira falar que um surdo agora ouve. Nunca se ouviu que alguém curou um surdo de nascença. Os judeus acreditavam, e assim acreditam até hoje, que um dos milagres principal, a prova dos 9 para eles, é que quando o Messias viesse, esse tipo de milagre, só quem tem poder para fazer é o verdadeiro Messias. Era o escolhido de Deus. Aí você talvez pode me perguntar, irmãos, e onde está escrito isso? Isaías, capítulo de número 35, versículo de número 6, até o versículo de número 5, até o versículo de número 6, que nos diz: então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão, então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiro no ermo. Essa profecia fala justamente de Jesus, de que quando ele viria, um dos sinais que atestavam que ele era o escolhido de Deus, era justamente porque os surdos ouviam. E quando a multidão, irmãos, vê esse milagre, aleluia, louvado seja o nome de Jesus por isso. Versículo de número 37, e admirando-se soberanamente, sobremaneira digo, eles ficaram perplexos, quando ouviram dizer que Jesus tinha curado o surdo, porque como eu falei, não era comum, Elias nunca fez isso, Moisés nunca fez isso, nem tampouco Eliseu, que foram os 3 profetas de Deus no Antigo Testamento, que mais fizeram milagres, e nenhum deles foi dada a autorização para curar um surdo. Mas quando Jesus nasceu, que o texto diz que chegando à plenitude dos tempos, o verbo se fez carne, habitou entre nós, e João disse que viu a glória dele, como a glória do unigênito do Pai, cheio de maravilha, cheio de amor. Louvado seja o nome de Jesus. E é esse mesmo Jesus que operou no passado, irmãos, ele está aqui e tem poder para fazer na minha e na tua vida. Jesus não mudou. Jesus não mudou. Jesus continua sendo a mesma pessoa. Agora, para que eu e você entenda, é necessário se chegar a Ele, se chegar a Deus. Aleluia. E o que me chama a atenção é que quando Jesus cura aquele homem, o versículo de número 36 diz que Jesus dá uma ordem àquele homem, diz: olha, eu fiz isso contigo, agora tem uma coisa, não digas a ninguém. Oh Jesus, como tu és maravilhoso. Eu fiquei pensando, como é que alguém, irmãos, é curado por Jesus, viveu a vida toda sem ouvir nada, sem falar, e Jesus chega para ele e diz: olha, não é para contar. É impossível, irmãos, é impossível não falar, porque aquele que tem um encontro com Jesus, ele quer contar para outra pessoa como foi, ele quer dizer como foi que Jesus fez na vida dele, fez na vida dela. E o texto diz que quanto mais ele advertia para que não falasse,
Mas a multidão insistia em dizer: Ele é o Messias, Ele é o Cristo, Ele é. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Irmãos, o nosso Jesus é muito lindo. O nosso Jesus é maravilhoso. Nós não merecíamos estar aqui, mas a sua graça nos tem alcançado. A sua graça nos tem nos alcançado, irmãos. E a semelhança deste homem, nesta noite Jesus também quer ter um encontro com você. Enquanto eu estava pensando nisso, eu dizia a Jesus, eu digo: Jesus, talvez hoje à noite você poderia ter ido para qualquer lugar. Talvez até fizeram convites para você, vamos para tal canto. Mas você disse: não, eu vou para a igreja. Eu quero te dizer que não foi por acaso que você chegou aqui. Você chegou aqui nesta noite para ouvir essa palavra. Aleluia, nesta noite Jesus ainda é o mesmo, e Ele vai ter um encontro contigo. Eu sempre ficava me perguntando quando alguém dizia assim: irmãos, Deus vai ter um encontro contigo, Deus vai ter um encontro contigo. E às vezes eu ficava pensando: meu Deus, como é esse encontro? Como é que Deus vai ter um encontro comigo? Como assim Deus vai ter um encontro comigo? Eu confesso que eu já me deparei a pensar nessa situação várias vezes. Mas eu digo como testemunha ocular: Jesus ainda tem encontro com o crente e também com pessoas que estão lá fora. Olha, não tem uma oração melhor que você possa fazer pelo seu parente. Sabe qual é? Jesus marca um encontro com ele. Jesus marca um encontro com ela. Ela não quer me ouvir, ela não quer falar comigo, mas tu sabes como falar com ela, Jesus. Tu sabes como falar com ele. Oh, aleluia. Aí sabe o que é que Jesus faz? Jesus pega ele, tira do meio da multidão e diz: vem cá, meu filho, vem, que eu quero conversar contigo. Tu tem dado tanto ouvido a tanta coisa que a multidão está falando, mas você precisa ouvir o que eu tenho a dizer a você. Aleluia. E foi para isso que Ele te trouxe aqui nesta noite. Não perde tempo com a multidão. A multidão te trouxe até aqui, mas daqui para frente é você e Jesus. Jesus e você. Você não precisa de mais nada, porque tudo que você precisa, Jesus tem para lhe dar. Se você quer saúde, Jesus tem saúde para te dar. Se você quer, aleluia, sabedoria, Ele é a sabedoria de Deus. Aleluia. O que você precisar, Jesus está disponível para te dar. E nesta noite eu não quero tomar mais tempo, mas eu quero fazer um convite para você. Aonde está alguém que deseja ter um encontro pessoal com Jesus nessa noite? Que veio aqui, talvez, como eu falei, alguém trouxe você aqui. Você poderia ir para qualquer outro lugar, mas foi porque Jesus queria falar com você. Aonde está uma vida que deseja aceitar a Cristo como Salvador nesta noite? Jesus está aqui pronto para mudar a tua vida. Ainda dá tempo de você aceitar a Jesus como Salvador. Assim como Ele fez na vida daquele homem, Jesus ainda hoje tem poder para mudar a tua vida. Vem para Jesus, vem para Jesus. É necessário que você entenda que você precisa do perdão de Deus. É necessário que você entenda, compreenda, aleluia, que você é um pecador e que precisa de salvação na sua vida. Eu tenho certeza que essa palavra ela tem endereço certo. Até porque a palavra de Deus ela não volta vazia de forma nenhuma. Ela vai achar guarita. Por quê? Porque ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de alguma de 2 gumes. Só ela tem o poder de entrar lá dentro do coração do homem. Aleluia. E saber qual é a real intenção. Então aonde está você que deseja aceitá-lo como Salvador nesta noite? Se não tem, meus irmãos, que Deus abençoe e nos dê outra oportunidade.